E o Lucas, ele narra e o que está acontecendo aqui? Jesus, ele está indo para Jerusalém, porque ele sabia que o seu ministério terreno, a obra que ele veio a realizar nesta primeira vinda, já estava prestes a se concretizar. Então, ele vai em direção a Jerusalém, e como era as vésperas da principal festa dos judeus, a Páscoa, então havia uma grande quantidade de peregrinos em volta de Jesus, caminhando com ele, e quando Jesus chega às portas de Jericó, então um homem que estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas, este homem era cego, mendigo, ele começa então a suplicar a misericórdia de Jesus, pedir o seu socorro, a sua ajuda. E quando esse moço começa a clamar desesperadamente pela ajuda de Jesus, alguns homens disseram para ele se calar, e o texto diz que ele insistiu ainda mais, até que Jesus parou e mandou chamá-lo. E quando Jesus o chama, Jesus pergunta a ele: o que é que você quer que eu faça? O que queres que eu te faça? Então ele diz: eu quero ver. Então Jesus respondeu dizendo: veja. E ele viu. Esse grande milagre acontece. Aquela era a última vez que Jesus passava em Jericó, e aquele moço soube tirar proveito da passagem de Jesus por ali. Jesus vai operar este grande milagre. Eu quero tirar uma reflexão, e a minha ideia é mostrar como era a vida deste homem antes deste encontro com Jesus, e o que aconteceu na vida dele depois que ele ouviu Jesus dizendo: veja. Capítulo 18 de Lucas, versículo 35, está escrito assim: e aconteceu que, chegando ele perto de Jericó. Deixa eu explicar uma coisa aqui rapidinho, porque você que é estudante da Bíblia, talvez você tenha esse questionamento. Quando Marcos narra os fatos, do capítulo 10, versículo 46, ele diz que Jesus estava saindo de Jericó. No relato de Lucas, Jesus está chegando. Por que essa diferença? Porque havia Jericó antiga, que estava praticamente em ruínas. Foi aquela cidade conquistada por Josué, lá no capítulo 6, versículo 20, quando eles rodearam a terra, e então eles gritaram e as muralhas vieram abaixo. Então havia a Jericó antiga, e ao sul da Jericó antiga, mais ou menos 2 quilômetros de distância, havia a nova Jericó, que foi erguida, construída por Herodes o Grande, e era uma cidade bonita, arvorizada, opulenta. Então Jesus, ele está saindo da antiga Jericó, e ele está passando para entrar na nova Jericó, indo em direção a Jerusalém. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus o Nazareno passava. Então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele, clamando ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxessem, e chegando ele, perguntou-lhe, dizendo:
que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia-o, glorificando a Deus, e todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Curva a sua cabeça, feche os olhos, por favor. Pai Santo, nós mais uma vez te louvamos, Pai, pois o Senhor nos trouxe até aqui. Temos a mais absoluta certeza que o Senhor tem uma palavra ao nosso coração. Nós queremos que esta palavra abra os nossos olhos, Pai, e possamos enxergar além daquilo que está diante dos nossos olhos. Peço que o Teu Espírito Santo se apodere de mim e fale ao coração do Teu servo, da Tua serva, não somente daqueles que aqui estão presentes, congregando conosco nessa hora, mas também aqueles que estão assistindo esta pregação através da internet, das redes sociais. Que o Senhor cumpra todos os propósitos, Pai, que o Senhor tem a realizar através desta pregação. Que o Senhor seja exaltado, que o Senhor seja glorificado, e que, acima de tudo, Pai, tudo aconteça de acordo com o Teu querer e a Tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Pode sentar no seu lugar, por favor. Jesus, ele, durante 3 anos e alguns meses, já estava na terra, já havia se tornado um homem muito popular, conhecido pela autoridade nas suas palavras, pelos sinais que ele operava quando ele curava os enfermos, quando libertava os cativos. Jesus, em várias ocasiões, disse que ele veio para cumprir o que estava escrito. Uma das missões do Messias, como diz o texto de Isaías capítulo 61, era restaurar os contritos de coração, era pôr em liberdade os oprimidos, libertar os cativos. Quando você lê o capítulo 9, versículo 1 e 2 de Isaías, o texto diz que aqueles que estavam em trevas veriam uma luz resplandecer, e aqueles que habitavam na região de sombra de morte iriam ver uma luz brilhar. Então, Jesus precisava operar milagres, ele precisava colocar coxos para andar, ele precisava limpar os leprosos, porque muitos aventureiros, muitos malfeitores haviam surgido nas ruas de Jerusalém dizendo ser o Messias, mas ninguém podia operar os sinais que Jesus operava. A Bíblia diz em Lucas 6,19 que dele saía virtude que curava a todos. Quando você lê o capítulo 35 de Isaías, e versículo 5, diz a palavra que os cegos haveriam de enxergar. Então, o Lucas, ele está narrando a caminhada de Jesus em direção ao Calvário. Jesus está caminhando ciente de que os dias do seu martírio se aproximam, que a sua obra terrena nessa primeira vinda estava prestes a se cumprir. Os dias da festa da Páscoa se aproximavam, então as multidões caminhavam em direção a Jerusalém, porque por causa da lei, todos os homens com mais de 12 anos, que moravam menos de 25 quilômetros de Jerusalém, tinham por obrigação comparecer à festa da Páscoa. Então era comum as pessoas pegarem aqueles trajetos e irem em direção a Jerusalém. Como se não bastasse as obrigações religiosas, haviam aqueles também que estavam acompanhando Jesus por terem a expectativa de serem curadas, libertas e experimentar os benefícios oferecidos por Jesus. E nessa trajetória, nessa caminhada, quando Jesus está prestes a entrar em Jericó,
Então entra em cena este moço que ficou conhecido como cego de Jericó. Eu queria trazer uma rápida reflexão acerca da vida que este homem vivia, suas características. Ele sequer tem seu nome mencionado. Em Marcos 10:46 ele é chamado de Bartimeu, não por este ser o seu nome, porque Bartimeu em aramaico quer dizer filho de Timeu. Esse moço, ele era cego. O cego não sabe para onde vai. E como se não bastasse a sua deficiência visual, ele era mendigo. O mendigo não tem para onde ir. Então a vida deste homem, ela se resumia em miséria, pobreza, vergonha e humilhação. E a história dele vai mudar quando Jesus passa por ali. Quando Jesus percorre aquele trajeto pela última vez. Ele ouve o som de um aglomerado de pessoas que falavam alto, então ele se interessa em saber o que estava acontecendo. E então disseram para ele que Jesus de Nazaré por ali passava, e ele então começa o seu persistente e desesperado clamor em busca da solução do seu problema. Mas eu quero fazer a leitura do texto e explorar com você os principais pontos desse texto narrado por Lucas e extrair dele lições que são preciosas para a nossa caminhada com Deus. Versículo 35, está escrito assim: E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. Se nos dias de hoje, onde existe cão-guia, os deficientes visuais ainda conseguem até se locomover com aquela varetinha, e ainda assim tem uma vida limitada, difícil, naquela época era ainda pior, porque eles não podiam usufruir da tecnologia, e uma vez que o homem tinha uma doença física, como se não bastasse todas as dificuldades do seu estilo de vida, no seu cotidiano, ele ainda vivia um preconceito social, pois os judeus acreditavam que os portadores de enfermidades e doenças estavam sendo punidos por Deus por causa das suas rebeldias. Por isso que em João capítulo 9, versículo 2, quando os discípulos, eles veem um outro cego, que era um cego de nascença, eles vão perguntar a Jesus: quem pecou, ele ou os pais dele, para que ele nascesse cego? Então, o deficiente visual, seja ele, os portadores de doença, sejam cego, leproso, aqueles que tinham doenças de pele, eles tinham uma vida difícil. E ao cego em questão cabia, para conseguir permanecer vivo, ficar à beira de um caminho, importunando, molestando pessoas, querendo que as tais tivessem solidariedade com a sua miséria e então o ajudasse. Desse a ele alguma esmola, alguma moeda, algo que poderia aliviar o seu sofrimento. Mas eu quero chamar a sua atenção, porque o Lucas faz questão de deixar bem claro que ele ficava junto do caminho, às margens de uma estrada, no lugar onde as pessoas andavam, percorriam. E essa expressão junto do caminho, um dia foi usada por Jesus, quando ele conta a parábola do semeador. Ele diz que o semeador saiu a semear, lançar sementes no campo,
E uma destas sementes caiu às marginais do campo, onde as pessoas passavam, junto à beira do caminho. E as aves do céu vieram e comeram aquela semente. Volte algumas páginas aí para o capítulo 8. Lucas capítulo de número 8, versículo 5. Está escrito assim: um semeador saiu a semear a sua semente. E quando semeava, caiu alguma junto do caminho, as marginais do caminho, próximo ao caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. Essa semente que caiu junto do caminho, ela não produz fruto, ela não cumpre a sua missão de frutificar. E quando Jesus vai explicar o que ele está querendo dizer com essa linguagem metafórica, olha o versículo de número 12. Ele disse assim: e os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Ouvem o quê? A pregação do Evangelho. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. Ou seja, os que estão junto do caminho, à beira do caminho, próximo ao caminho, às margens do caminho, são aqueles que ouvem a pregação, são evangelizadas, recebem no coração uma semente, mas elas são roubadas pelo diabo, que tira do coração desta pessoa a semente, a mensagem, a pregação, para que ela não seja salva acreditando no que ouviu. Então os tais vivem como se não conhecessem o Evangelho, estão vivendo uma pobreza, uma miséria espiritual, porque estão sendo roubadas pelo diabo. São pessoas que são escravizadas pelas suas paixões, pelos seus desejos, pelos seus sentimentos, pelas suas emoções. E a estas lhes restam pedir socorro espiritual frequentemente aos outros. São aquelas pessoas que não conseguem servir a Deus sem a influência de um homem. Ela depende do pastor para tudo. Ela não tem firmeza na fé. Ela não tem os passos firmes. Ela não tem raízes no Evangelho. Ela está sempre à beira do caminho mendigando. Deixa eu dizer uma coisa para você. A beira do caminho é um caminho de aparências. Parece o caminho. É como se fosse o caminho. Lembra o caminho. Porque ali também tem semente. Ali também tem Evangelho. Ali também tem semeadores. Mas é apenas aparência. A Bíblia diz em Provérbios 16, 25, que há caminhos para o homem que parecem direito, mas que no fim são caminhos de morte. E as pessoas que vivem neste caminho de aparência, elas podem até se sentirem bem, pode até achar que está no caminho certo, que conheceu a verdade, mas muitas vezes não sabe que está sendo saqueada, roubada, cativa. Apesar de aparentemente conhecer a verdade, elas estão fora do caminho, vivem como cegos. Há um dito popular que diz que o pior cego é aquele que não quer enxergar, não quer ver. É aquela pessoa que, apesar de conhecer o Evangelho, ela é instruída, orientada, exortada, repreendida, mas ela finge que não está acontecendo nada. Ela encontrou o contentamento no erro, ela encontrou uma zona de conforto, ela finge que está procedendo de maneira correta.
Olha o que está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 42. Livro do profeta Isaías, capítulo 42. Deus, que conhece o coração do homem, sabia que a nação de Israel havia se entregado à idolatria. Apesar deles saberem que Deus, em Êxodo capítulo 20, versículo 4, diz: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagens de escultura, e nem alguma representação do que há no céu, na terra, debaixo dela, e nem te encurvarás a ela. Deus havia dito ao seu povo: eu não aceito vocês se prostrando a outros deuses, a deuses fabricados por mãos humanas. No versículo 8 ele diz: eu sou o Senhor, esse é o meu nome, a minha glória a outro eu não darei, e nem os meus louvores à imagem de escultura. Mas o texto mostra que o povo se fazia de desentendido, como se as suas obras fossem aprovadas por Deus, como se o caminho que eles trilhavam era o caminho correto. Então Deus vai levantar o profeta Isaías para mostrar ao povo que eles estavam vivendo como cegos, que a consciência deles estava cativas, que apesar de contemplarem o que estava diante dos olhos, espiritualmente eles estavam em trevas, cegos. Observe, capítulo de número 42 de Isaías, versículo de número 14, Isaías 42, 14, o texto diz assim: por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos, como a que está de parto, e a todos assolarei e juntamente devorarei. Versículo 16, diz assim: e guiarei os cegos por um caminho que nunca conheceram, fá-los-ei caminhar por veredas que não conheceram, tornarei as trevas em luz perante eles, e as coisas tortas farei direitas, e essas coisas lhes farei e nunca os desampararei. Ó, as coisas tortas farei direitas, porque quem é o cego? É aquele que anda torto, acreditando estar andando direito. É aquele que aprova os seus próprios erros. Deus, ele usa pregação, Deus, ele usa pregadores, mensageiros para dizer: isso não é bom, isso não é certo, não é dessa maneira não. Deus não aprova essas coisas não. O salário do pecado é a morte. Mas ela consegue encontrar subterfúgios, desculpas, para justificar a sua falta de interesse em cumprir aquilo que o Senhor deseja. Ela faz vista grossa, ela despreza a correção do Senhor, e a estes o Senhor chama cegos. Olha o versículo 17: tornarão atrás e confundir-se-ão de vergonha os que confiam em imagens de escultura e dizem às imagens de fundição: vós sois nossos deuses. Surdos, ouve, e vós cegos, olhai, para que possais ver. Quem é cego senão o meu servo, ou surdo senão o meu mensageiro a quem envio? E quem é cego como o galardoado, e cego como servo do Senhor? Tu vês muitas coisas, mas não as guardas. Ainda que tenha os ouvidos abertos, nada ouve. Então quem é o cego? Aquele que vê, mas ele não guarda. Aquele que ouve, mas não obedece. Lucas, ele narra uma ocasião onde um homem cego, que não sabe para onde vai, mendigo que não tem para onde ir, ele está sentado à beira do caminho mendigando. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus não quer ver você à beira do caminho. Deus não quer ver você junto do caminho. Deus não quer que você pareça estar no caminho. Deus não quer que você esteja próximo ao caminho.
Deus não quer que você veja o caminho. Deus não quer que você se comporte como aquele que está no caminho. Deus quer ver você no caminho. Porque Jesus diz em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Tem muita gente que parece estar no caminho. Tem muita gente que está próximo ao caminho, junto do caminho, mas está cego, não sabe para onde vai, está mendigando. Ela não consegue ficar uma semana sem pensar em desistir da fé. Ela não é firme, ela não é constante. O relacionamento dela com Deus depende de pessoas. Ela não entendeu ainda que o único caminho que leva o homem a Deus é Jesus Cristo. Então, ela tem as suas emoções, as suas devoções, a sua vida espiritual totalmente na dependência de alguém. Ela só pega no tranco. Está junto do caminho. Aquele homem conhecido como Bartimeu, em um dia como tantos outros, estava ali pedindo esmolas, e aí de repente, ele ouviu um alvoroço, pessoas falando alto, barulho de gente caminhando, e então, ele perguntou o que estava acontecendo, o que era aquilo. Volte para Lucas capítulo 18, Evangelho segundo Lucas capítulo 18, presta atenção nisso aqui. Então você entendeu que o que está junto do caminho é aquele que é roubado por Satanás, é aquele que é inconstante, é aquele que é cego, ele tem a sua vida espiritual limitada. E deixa eu dizer uma coisa para você, perdoe-me por ser repetitivo, mas eu preciso bater nessa tecla, porque, irmãos, o diabo trabalha para que o homem seja cego, porque enquanto o homem for cego, enquanto o homem estiver em trevas, ele tem a sua vida governada pelas forças do mal. Você lembra de 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, versículo 3 e 4, Paulo escreveu: se o evangelho que nós pregamos está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais Satanás cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Ou seja, a pessoa que não compreende o evangelho, que não entende o evangelho, não conhece o propósito de Jesus, a pessoa que não foi liberta pelo conhecimento da verdade, que não se arrependeu dos seus pecados, que não nasceu de novo, não foi regenerada, que não teve a sua vida transformada, a pessoa que não mudou radicalmente a sua conduta pelo poder e a influência do Espírito Santo, ela pode estar na igreja todos os dias, fazer todas as campanhas, todos os votos, seguir toda a cartilha religiosa. Se ela não está em Cristo, se ela não conheceu o Evangelho, ela está à beira do caminho mendigando. Mendigando o quê? Milagres. Mendigando o quê? Bênçãos. Mendigando o quê? Ajuda dos outros. Por isso que o Evangelho é luz na mente. O Evangelho de Jesus Cristo tem o poder de abrir os nossos olhos, de nos fazer enxergar além daquilo que o globo ocular pode contemplar. E a luz vem na mente humana quando a palavra de Deus é pregada. Salmo 119, verso 130 diz que a exposição da palavra de Deus dá luz e entendimento. Então, o Bartimeu está à beira do caminho mendigando. Quando ele ouve aquele alvoroço, então ele fica curioso para saber o que estava acontecendo. Observe o versículo de número 36.
Está escrito assim: e ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. O que está acontecendo? Que barulho é esse? Esse monte de gente falando. Por que isso está acontecendo? E aí disseram para ele o seguinte, versículo 31. E disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. Falaram assim para ele: olha, Jesus de Nazaré. Apresentaram a este cego o filho de Maria, o carpinteiro de Nazaré. Apresentaram para Bartimeu um Jesus natural, que foi criado por José, que tinha 4 irmãos, se não mais. Só que, quando Bartimeu ouve falar que Jesus, o Nazareno, passava, ele tem uma reação que nos revela que ele pensava diferente da grande maioria dos judeus que ouviram os discursos de Jesus e que o acompanhavam naquela caminhada. Se você voltar para os versículos anteriores, do 31 ao 34, você vai perceber que os próprios discípulos de Jesus muitas vezes não entendiam o que Jesus queria dizer. Quando Bartimeu ouve que Jesus, o natural de Nazaré, passava, então ele decide suplicar a ajuda de Jesus. Ele decide então levantar um clamor e pedir o seu socorro. Mas eu quero mostrar para você que quando Bartimeu começa a clamar, as suas palavras demonstram que, apesar de ser deficiente visual, ele tinha discernimento das coisas de Deus. E aliás, amados irmãos, uma das coisas que Jesus fazia questão de mostrar era que um dos seus propósitos era justamente fazer os pequenos enxergar aquilo que os cegos pela religião não conseguiam contemplar. Se você observar o que está escrito no Evangelho segundo João, avance algumas páginas aí, por favor, para João capítulo 9. Olha o que Jesus diz no versículo de número 39. João 9:39. Está escrito assim: e disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, sejam cegos. O que Jesus está querendo dizer com isso? Aqueles homens que eram profundos conhecedores da lei de Moisés, aqueles que eram autoconfiantes, que eram religiosos, e que Jesus os chama de hipócritas, estes iriam ser cegos àquilo que Jesus quis ensinar. Enquanto os publicanos, as prostitutas, enquanto aqueles que eram mal vistos pela sociedade, estes iriam olhar para Jesus e enxergar que de fato Ele é o Messias, o Cristo de Deus. É isso que Jesus está querendo dizer. Porque os escribas e fariseus não suportavam ouvir alguém chamar Jesus de filho de Davi, de Messias. Porque este era um título messiânico. E qualquer que chamasse Jesus de filho de Davi estaria declarando: eu creio que tu és o Cristo. Eu creio que tu és o prometido por Deus através dos profetas. E então os escribas e fariseus não suportavam isso.
Volta aqui para o capítulo 21 do Evangelho segundo Mateus, para isso ficar bem claro. Mateus capítulo 21. Veja o que está escrito no versículo de número 15. Mateus 21, 15 está escrito assim: vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se. Então os religiosos viram os milagres que Jesus fazia, e eles percebiam que no templo as crianças diziam: Hosana ao filho de Davi. Eles ficavam furiosos, porque com este clamor, com esta declaração, as crianças diziam: ele é o Cristo de Deus, ele é o Messias, ele é o profeta que deveria vir, ele é o Salvador do mundo. Por isso que Jesus vai dizer no versículo de número 16: ouves o que estes dizem? Os religiosos disseram, e Jesus lhe disse: sim, nunca lestes? Pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor. Diga glória a Deus. Ou seja, os religiosos ficavam descontentes, porque para eles, Jesus era apenas um aventureiro. Para eles, Jesus era apenas um falso profeta. Para eles, Jesus era apenas um homem querendo se promover através das profecias da Escritura. Então, quando Bartimeu ouve que Jesus o Nazareno passava, voltando lá para Lucas capítulo 18, ele então decide clamar, ele então decide suplicar, e naturalmente ele deveria orar, clamar, dizendo: Jesus de Nazaré. Ele deveria dizer: Jesus, filho de Maria, ou Jesus o carpinteiro. Mas ele não ora assim, ele não clama assim. Observe o que está escrito no versículo de número 38 de Lucas 18. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ou seja, ele ouve que Jesus natural de Nazaré passava, mas quando ele clama, ele mostra que apesar de não enxergar Jesus que passava, ele tinha discernimento, e portanto sabia que aquele Jesus de Nazaré, na verdade, é o Jesus sobrenatural prometido por Deus na antiga aliança. Então ele começa a clamar, reconhecendo que Jesus é o Senhor, reconhecendo que Jesus é o Messias. Jesus, filho de Davi, tenha piedade de mim, tenha misericórdia de mim, me socorre, me ajuda, me tira dessa miséria, dessa humilhação, desse desgosto. Aqui tem uma lição importante, irmãos, porque o próprio Deus nos ensina a dirigirmos a nossa voz a Ele em oração e súplica, quando estamos vivendo as nossas misérias, as nossas ruínas e as nossas vergonhas, quando estamos angustiados e aflitos. Salmo 46, verso 1 diz que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro presente na angústia. O Salmo 50, versículo 15 diz: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, tu me glorificarás. O Salmo 34 é de Davi, no versículo 17 ele diz: os justos clamam, o Senhor os ouve e o livra de todas as suas angústias. O Salmo 55, versículo 22 é de Davi, ele diz: lança os teus cuidados e as suas preocupações sobre o Senhor, e Ele te susterá, nunca permitirá que um justo seja abalado. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7 diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós.
Esse homem então, ele decide suplicar a ajuda de Jesus, reconhecendo ser ele o Cristo, reconhecendo ser ele o Messias. Então ele alça a sua voz e ele começa a suplicar, a clamar, a dizer: Jesus, eu preciso da sua ajuda. E talvez Deus trouxe você aqui para dizer que nós precisamos repetir esse gesto. Nós precisamos falar mais com Deus e menos com as pessoas. Precisamos voltar os joelhos ao chão, levantar a nossa voz e falar com Cristo. Ele tem poder de acalmar as tempestades. Ele tem poder de fazer-nos atravessar o vale da sombra da morte. Ele diz no Salmo 46, versículo 10: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Às vezes você chegou aqui angustiado, aflito, inquieto. Às vezes você olhou para você e pensou: realmente, eu sou esse cego, eu estou à beira do caminho. Eu vivo mendigando, pastor. Eu preciso dos outros para tudo. Eu não consigo ficar um mês servindo a Deus sem uma queda. Jesus está à sua disposição para te ajudar. Ele quer ouvir o seu clamor, Ele quer ouvir você falando. Agora deixa eu te chamar a atenção para uma coisa importante no texto. Aquele cara ficava à beira do caminho mendigando, ele não nasceu cego, ele tornou-se cego. E enquanto ele ficava à beira do caminho mendigando como todos os dias, ele não chamava a atenção de ninguém. As pessoas iam e vinham, olhavam para ele, talvez colocavam uma moedinha ali. E o texto mostra que quando ele decide recorrer a Jesus, suplicar a ajuda de Jesus, quando ele decidiu dar um rumo na sua vida, algumas pessoas se incomodaram com isso. Algumas pessoas acharam ruim aquele clamor. Observe o que está escrito no versículo de número 39. Lucas 18, 39. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Talvez não suportavam ouvir ele clamar, filho de Davi. Talvez não concordavam com isso. Mas o fato é que quando ele começou a clamar, algumas pessoas disseram: fica quieto, cala a boca. Pare de incomodar. Pare de dizer essas coisas. Enquanto você está de cabeça baixa, num quarto trancado, enquanto você se conforma com a posição de vergonha, enquanto você caminha como cego, nas estradas sombrias da vida, você não incomoda ninguém. As pessoas muitas vezes até facilitam a sua caminhada, corroboram para a sua vergonha e derrota. Mas quando você decide mudar de vida, quando você decide ter uma postura diferente, quando você começa a ouvir falar de Jesus, então suplicar o seu socorro e a sua ajuda, você precisa estar preparado, porque vai aparecer uma multidão de gente querendo te parar. Isso é fato. O capítulo 19 mostra que Zaqueu queria ver Jesus, mas havia uma multidão que o impedia. Em Mateus capítulo 15, quando a mulher cananeia suplica a ajuda de Jesus, os discípulos disseram: despede a que vem gritando atrás de nós. Quando você está andando, caindo pelas tabelas, enquanto você está andando de cabeça baixa, numa vergonha só, numa queda, numa humilhação, está bom para todo mundo. Agora quando você decide dar um rumo na vida, quando você decide se posicionar, quando você decide buscar a Deus, quando você decide fazer um compromisso sério com Ele, a sua vida então passa a ser oração, a sua vida então passa a ser louvor, o seu propósito é buscar a Deus, é crescer na graça, no conhecimento. Irmão, você tem que estar preparado, porque vai ter um monte de gente querendo te parar. Está virando beata, está tendo caso com o pastor. As pessoas vão criar situações, vão dizer para você que você está no caminho errado, que você está exagerando nessa sua fé. E o problema é que tem muita gente que para. O problema é que tem muita gente que desiste mesmo, que dá ouvidos à voz da oposição, que permite que essas palavras de afronta entrem no coração. E eu quero convidar você a ser perseverante, porque tem coisas, meu irmão, que você só vai encontrar em Cristo, e só Ele pode te ajudar. O esforço tem que ser seu, a dedicação tem que ser sua, a determinação tem que ser sua. Por isso que o texto mostra, na sequência do versículo 39, que apesar
das pessoas que iam passando repreendê-lo para que ele se calasse, o texto mostra que ele clamava ainda mais. A oposição para ele era um combustível para ele ir adiante. Pega isso para você. Quanto mais as pessoas repreendiam para que ele se calasse, mais ele clamava: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Você tem que pensar assim. Quanto maior for a oposição, quanto maior a quantidade de pessoas te criticando, falando mal de você, tenha isso como um combustível para você ir além, porque o seu alvo é Cristo e não os homens. Então ele nos dá uma lição de insistência, persistência. Romanos 12:12, Paulo diz: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai em oração. Jesus nos dá a lição em Lucas 18:1 acerca do dever de orar sempre e nunca desfalecer, esmorecer, perder as forças. Então, apesar da multidão, e você deve entender que a multidão repreendia, e entre a multidão tinham os religiosos, entre a multidão tinham aqueles que também precisavam de uma manifestação imediata do Salvador. Entre a multidão estavam os discípulos, e alguém ali dizia que ele deveria se calar, mas ele insistia na sua súplica, ele insistia no seu clamor, até que Jesus parou. A ação daquele cego, aquilo que ele fazia, chamou a atenção de Jesus a ponto de, no meio de uma multidão, ele foi tocado pelo clamor de um homem desesperado. Então ele para. E o texto mostra que quando Jesus para, olha o versículo 40. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxesse. Jesus parou. O clamor daquele homem fez a Jesus aquilo que até então naquela multidão ninguém tinha feito. Provavelmente todos que ali estavam queriam que Jesus parasse e desse uma atenção exclusiva. Aquele homem conseguiu através da sua oração, através do seu clamor. Então Jesus parou e mandou chamá-lo. Presta atenção nisso aqui. Jesus chama para si aqueles que estão envergonhados. Jesus chama para si os cansados, os oprimidos. Não foi isso que ele diz lá em Mateus 11:28? Vinde a mim os cansados, os oprimidos, os sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, diz o Senhor, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve, disse o Salvador do mundo. Jesus, ele parou e mandou chamá-lo. E quando foram chamar aquele homem, segundo os relatos de Marcos, eu quero que você volte algumas páginas aí, para o capítulo de número 10. Porque eu preciso que você entenda o seguinte: quem ele é até então? Um cego, que vive em trevas, não sabe para onde vai. Quem ele é até então? Um mendigo, não tem para onde ir, não tem nada, não tem socorro, não tem ajuda. Onde ele ficava? À beira do caminho, mendigando, importunando pessoas. Só que ele ouviu que Jesus o Nazareno passava, e então ele decide suplicar a ajuda de Jesus, que ao perceber a insistência e perseverança dele, Jesus para. E agora então Jesus vai mandar chamá-lo. Quando Jesus para mandar chamá-lo, a história desse homem começa a mudar. E eu preciso que você entenda isso. Naquela época, dependendo do grau da enfermidade, os homens eram considerados imundos, e muitos deles deveriam estar vestidos de maneira característica, de modo que as pessoas pudessem contemplar a distância que havia
uma enfermidade nessa pessoa. Quando você lê, por exemplo, o texto de Levítico, você vai perceber que lá no capítulo 13, as pessoas que tinham doenças de pele, por exemplo, elas tinham que andar com vestes rasgadas e cabelo despenteados. Alguns casos a pessoa era obrigada a se retirar da sociedade, viver uma quarentena. Alguns cegos, eles usavam uma espécie de capa, que poderia servir inclusive para que as pessoas visualizassem a distância e até oferecessem recursos. O Marcos, quando registra o fato, ele escreve um detalhe que o Mateus não colocou. Jesus parou e mandou chamá-lo. E as pessoas vão até ele dizer o seguinte, Marcos capítulo 10, versículo de número 49. Está escrito assim: e Jesus parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Ele era cego, mas ele ouvia muito bem. E eu tenho certeza que até o presente momento, foi a melhor coisa que ele ouviu. Tem de bom ânimo, levanta, que ele está te chamando. Tem de bom ânimo, pode sair desse lugar, saia dessa posição, porque alguém especial mandou te chamar. Irmão, o Evangelho de Jesus Cristo é tão precioso, a graça de Deus é tão grande. Você pode ter chegado aqui vivendo nas misérias do adultério, das pobrezas espirituais, da mentira, da fornicação, da ganância. Você pode ter chegado aqui vivendo as piores misérias que uma vida de trevas tem para te oferecer, mas Jesus mandou te chamar. Jesus mandou dizer para você que é hora de se levantar, ter bom ânimo. E sempre quando Jesus chama alguém, Jesus chama para transformar a vida. Quando ele ouviu que o mestre o chamava, ele vai fazer um gesto. Olha o versículo de número 50. Diz assim: e ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Aquela capa que para ele era um símbolo da sua pobreza, cegueira, miséria. Quando ele ouve que Jesus o chamava, ele se levanta e ele lança de si a sua capa. Por quê? Porque ele entende, a minha miséria acaba aqui. A minha vergonha acaba aqui, a minha humilhação acaba aqui. Eu não preciso mais disso. A minha vida será dividida entre o antes e o depois. O antes desse chamado e o depois desse chamado. Isso precisa ser na sua vida também. A sua vida poderia ser uma até o dia em que você ouviu o chamado de Jesus. Quando você ouviu esse chamado, pode lançar tudo aquilo que simboliza a sua vergonha fora. Porque Jesus chama o homem para mudar a história. Então ele vai até Jesus. E quando ele chega diante de Jesus, voltando lá para Lucas capítulo 18, versículo de número 40, está escrito assim: então Jesus, parando, mandou que lhe trouxessem. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: que queres que te faça? Parece uma pergunta sem nexo. Parece uma pergunta debochada. A Bíblia diz em Mateus 6, versículo 32, que o nosso Pai Celestial sabe daquilo que nós necessitamos. Jesus faz uma pergunta com uma resposta óbvia. Qual seria o sonho de um aleijado? Não seria andar? Ou seria o sonho, por exemplo, de alguém que está em estado terminal, num hospital, não seria ter a sua saúde restaurada?
Aquele homem não iria dizer para Jesus: olha, sabe o que eu quero? Eu quero que alguém venha asfaltar as ruas, porque eu sou cego, eu posso acabar tropeçando num buraco. Ele não iria responder para Jesus: olha, como eu sou cego, eu preciso de um bastão para me ir tocando o chão e eliminar o risco de bater numa parede. Olha, como eu sou cego, então a minha necessidade é um cão-guia para me ajudar nesse caminho. Jesus faz uma pergunta com uma resposta óbvia: o que queres que te faça? E a resposta deste homem é direta e objetiva: eu quero ver. E o texto diz: e ele viu. E deixa eu dizer uma coisa para você: antes dele ver, ele ouviu a voz do Senhor. Primeira, a grande notícia: ele te chama, ele te convida à sua presença. A nossa caminhada com Deus começou assim. Alguém foi lá: vamos para a igreja? Alguém foi lá e nos fez um convite. Nós entendemos que Jesus nos chamava. Mas logo em seguida, a voz é a do Mestre. Quando ele ouviu a voz de Jesus, ele começou a enxergar. Ele começou a ver. O poder do Evangelho dá ao homem a condição de enxergar aquilo que a vida natural não lhe permite. O diabo pode ter mantido você preso a vida inteira na escuridão das drogas, na escuridão das bebedices, na escuridão da pornografia, da sensualidade, na escravidão do pecado que se aninha nas asas da escuridão. Mas quando Jesus mandou te chamar e você ouviu a preciosa voz do Mestre, as escamas dos seus olhos precisam cair. Você precisa começar a enxergar aquilo que até então você não conseguia enxergar. Quando ele ouve a voz de Jesus: eu quero ver. E então ele viu. E o que mudou na vida dele quando ele começou a enxergar? Porque se ele viu, é claro que a visão que é restaurada é a visão física. Mas entendamos que o cego da ocasião representa o homem, que sem Deus é cego porque não sabe para onde vai, é mendigo porque não tem para onde ir, vive como ovelha desgarrada à beira de um caminho mendigando. Mas um dia Jesus decidiu cruzar o nosso caminho. Então ele disse: tem de bom ânimo, levanta, vinde a mim. O que você quer? Eu quero ver. Nós ouvimos a voz do Mestre, ele abriu os nossos olhos. E uma vez que ele abriu os nossos olhos, a nossa vida precisa mudar, precisa ser outra. Porque se alguém está em Cristo, é uma nova pessoa, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então agora, ele já não é mais o cego Bartimeu, porque agora ele tem a sua visão restaurada. E o texto mostra que há uma mudança no seu estilo de vida. Observe o que está escrito no versículo 42. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. Quem era ele até então? Um cego mendigo que estava perdido à beira de um caminho. Agora quem ele é? Alguém que ouve a voz do Senhor, que enxerga e agora é salvo. A tua fé te salvou. A Bíblia diz em Efésios 3:20 que ele é poderoso para fazer em nossa vida abundantemente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder da fé que em nós opera. Qual foi a prova que ele foi salvo? Agora, ao invés de se lamentar de uma vida melancólica, sem sabor, ao invés de ficar se lamentando dos seus problemas, das suas misérias, da sua vida de trevas, agora ele anda glorificando a Deus. É o que o Evangelho faz. Você lembra do Salmo 40? Esperei com paciência no Senhor,
Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago terrível, de um charco de lodo. Firmou os meus pés sobre a rocha e pôs um novo cântico na minha boca. Ou seja, Ele me tirou da beira do caminho. Ele me tirou de uma cegueira. Não ando mais mendigando. Agora os meus pés estão firmados na rocha. E ao invés de lamentos, eu ando louvando e exaltando ao Deus que me libertou. O Marcos no capítulo 10, volta lá para Marcos capítulo 10. Ele conclui dizendo o seguinte. Capítulo 10 de Marcos, versículo de número 52, porque se Jesus te chamou, se você ouviu a voz dele, se ele abriu os teus olhos, você tem que sair do lugar da humilhação. Você tem que lançar a capa fora. Não dá para ficar à beira do caminho com os olhos abertos. O pior cego é aquele que não quer enxergar. Estar próximo do caminho não é estar no caminho. Estar à beira do caminho é estar fora dele. Olha o versículo de número 52 de Marcos capítulo 10. Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Ele saiu da beira do caminho. Ele saiu do lugar da humilhação. Ele saiu do caminho de aparência. Quando ele ouviu a voz do Senhor que o chamava. Quando o Senhor disse a ele: o que queres que te faça? Eu quero ver. Então veja, a sua condição mudou, a sua vida mudou, houve uma transformação. Ele passou a andar em novidade de vida. Qual passou a ser o seu destino? O caminho que Jesus seguia para Jerusalém. A passagem de Jesus na nossa vida muda o nosso rumo, muda a nossa direção. Agora ele não é mais o cego de Jericó, agora ele é um homem que anda no caminho com Cristo. Agora ele é um homem que tem uma direção, tem um rumo, tem um caminho a seguir. Agora ele é um homem que usa os seus lábios para exaltar e engrandecer a Deus. Por quê? Porque o Senhor restaurou a sua visão. Eu concluo dizendo que estar junto do caminho, meu irmão, é ser roubado por Satanás o tempo todo. A caminhada com Cristo requer renúncias. Não dá para ficar mendigando o tempo todo. Não dá para andar como cego. Não dá para viver uma fé superficial. Nós estamos vivendo os dias, meu irmão, de aflição para a igreja. Eu tenho dito insistentemente que quando Jesus Cristo vier, aqueles que estão junto do caminho vão ficar. Aqueles que estão à beira do caminho vão ficar. Jesus vai levar aqueles que estão no caminho, aqueles que estão na verdade. Jesus é o caminho, não é atalho. Jesus é o caminho, não é uma alternativa. Jesus é a verdade, não é uma mentira. Jesus é a vida, não é a morte. Hoje, Jesus está chamando você, para você ter bom ânimo e se levantar. Ele quer abrir os seus olhos para que você comece a viver uma vida diferente daqui para frente. Vamos ficar todos de pé, por favor.